do nono A e do nono B, como é que estão? Bom, vocês viram lá que pós-simulado a professora colocou para vocês no mural os comentários das questões corretas e o gabarito, certo? E hoje a professora vai gravar esse material para que vocês acompanhem em frente ao simulado. Então peguem lá o simulado de vocês na plataforma para vocês analisarem as questões erradas. Lembram que a professora sempre em sala de aula trabalha isso detalhadamente com vocês. Se a questão está errada, o porquê que está errada, é importante identificar esse erro. Então, isso é o complemento, na realidade, do conteúdo. A gente tem que saber o que está certo e o que está errado, o porquê que está errado. É importante fazer essa correção, esse parâmetro. Então, a professora vai fazer brevemente aqui um comentário com vocês sobre cada questão errada. E isso vai servir de material também, porque esse nosso conteúdo foi conteúdo do simulado 1, do segundo bimestre, mas volta a cair lá na nossa avaliação bimestral. Então, na realidade, é importante que vocês acompanhem, revejam e não fiquem com dúvidas. Então, vamos lá. A questão 1, a alternativa correta, letra E, era sobre os ácidos nucleicos. Isso daí foi trabalhado em uma das aulas nossas gravadas. Nós vimos que os ácidos nucleicos são o DNA e o RNA. Na realidade, nós já tínhamos visto estrutura e um pouquinho sobre DNA e RNA no início do ano e o ano passado também, no 8º ano. A gente trabalhou uma parte também já da genética e a gente já tinha até feito um adiantamento desse conteúdo. Então, eles exercem influência importante no nosso organismo, eles são encontrados em diversos lugares da nossa célula e eles têm características semelhantes e características diferentes. Inclusive, a professora solicitou lá no nosso mural, uma das atividades era vocês fazerem a estrutura do DNA e do RNA para que vocês conseguissem observar bem essa diferença. Então, o que nós temos lá? Entre as diferenças das bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina e timina são tipos de bases nitrogenadas que encontram-se tanto no DNA quanto no RNA. A única que não é encontrado no DNA é a uracila. Lembram disso? Então, as outras alternativas que tem ali a adenina, a citosina, estão erradas, porque a uracila a gente encontra apenas no RNA e não no DNA. Isso daí é muito importante vocês saberem, porque posteriormente a gente vai aprender que elas se ligam uma com a outra de forma específica. Então, vocês têm que saber muito bem quais são essas bases nitrogenadas, para na sequência vocês saberem qual vai se ligar com qual, correto? Questão 2, ainda sobre ácidos nucleicos. Isso aqui é muito importante, pessoal. Então, a alternativa correta era a letra C, onde determina ali: os ácidos nucleicos são substâncias importantes que controlam toda a hereditariedade. Por que a letra A não está correta? Não foram encontradas inicialmente no citoplasma. Gente, o nome já diz, ácidos nucleicos. Embora hoje, com o avanço principalmente da genética, a gente consegue observar que o DNA e o RNA não são exclusivos no núcleo, o nome ácidos nucleicos vem exatamente por conta que primordialmente eles foram encontrados no núcleo. E aí depois, posteriormente, com várias análises microscópicas, com todo o avanço da tecnologia, foi detectado que eles não ficam exclusivos no núcleo. Então, aqui, em nenhuma forma, eles foram encontrados inicialmente no citoplasma, porque o nome já define. Não realizam funções como divisão celular, respiração celular, entre outras. As funções do DNA e o RNA foi bem especificada qual é a atuação na célula, e essas funções observadas nessa alternativa em especial são funções de organelas citoplasmáticas, que nós fizemos inclusive um desenho de uma célula animal. Nós já tínhamos visto estrutura celular e essas organelas com suas devidas funções. Esse ano, como fechamento do primeiro bimestre, a professora tinha solicitado novamente para que vocês conseguissem visualizar novamente essas organelas e quais são as funções de cada organela. Então, não está relacionado nem com digestão, com respiração, com divisão. Bom, e a letra D? Não atuam na fecundação.
Não, nós já tínhamos visto também a questão da fecundação, dos gametas, da formação de células haploides e de células diploides, mas não tem nenhuma relação, nenhuma ligação com o DNA e o RNA. O DNA e o RNA, eles têm funções bem específicas dentro da célula. Sua importância é bem detalhada, então assim a gente não pode confundir com estrutura celular citoplasmática e muito menos com células sexuais. Bom, a questão 3 trabalhou um assunto muito importante que é sobre a genética. Lembra que a professora tinha colocado lá uma simples pesquisa para vocês procurarem um pouquinho sobre a importância da genética, o projeto Genoma. Então vejam bem aqui, a genética é um ramo da biologia que estuda a hereditariedade. Portanto, nessa questão aqui 3, as 3 alternativas estão corretas. E inclusive elas definem conceitos muito básicos que nós vamos trabalhar para frente sobre a genética, que é um ramo da ciência que trabalha com a herança, com a hereditariedade, como que vai acontecer essa transmissão de características de indivíduos para indivíduos. Todos os seres vivos possuem o DNA. Essa é uma das características, quando no 7º ano a gente tinha caracterizado um ser vivo, entre as características fundamentais é a questão do DNA. É no DNA que contém todas as informações daquele ser vivo, independente se for uma planta, um animal ou um fungo, certo? Então é muito importante, é a base, é como se fosse a base da genética. E todos os indivíduos podem ter características dominantes e características recessivas. Nós tínhamos também detalhado um pouquinho numa atividade, relação em termos como homozigose, heterozigose, dominância e recessividade. O nome já está dizendo. Dominância é a característica que domina naquele indivíduo. Pode ser cor de cabelo, cor do olho. Nós temos várias características que são dominantes, ou seja, que aparecem numa probabilidade, numa porcentagem muito maior. Mas as características recessivas, elas estão presentes no DNA. Elas também se manifestam. E detalhe, mesmo quando elas não se manifestam, elas estão ali dentro da célula, dentro do DNA. Em algum momento, aquela característica recessiva guardada vai ser passada para as próximas gerações. É dessa forma que funciona, que a genética estuda as probabilidades das características, dominância e recessividade. Portanto, os 3 conceitos são conceitos básicos e verdadeiros da genética. A questão 4. A gente entra agora na parte das ondas. Então, a gente definiu ondas na nossa aula, a gente diferenciou essas ondas e nós vimos aqui quais são as diferenças das ondas mecânicas e das ondas eletromagnéticas. Então, nós vimos que tudo relacionado, que não precisa do meio material para se propagar, relacionado à televisão, rádios, celulares e outros equipamentos, são eletromagnéticas. Então, aqueles outros tipos, ondas sonoras, ondas de pressão e gravitacionais, nós nem vimos ainda, mas as ondas sonoras a gente viu superficialmente e as nossas próximas aulas vão vir relacionados com as ondas sonoras e depois também eletromagnéticas, porque na nossa primeira aula a gente definiu de uma forma básica quais são as diferenças e os exemplos. Então, agora a gente vai começar a detalhar um pouco mais como que elas funcionam. Então, portanto, funcionamento de celulares, televisão, entre outros, são ondas eletromagnéticas, que é a letra A. A questão 5 também fala sobre ondas. Então, a gente tinha lá colocado na nossa segunda aula postada desse segundo bimestre, que a ondulatória é o ramo da ciência que estuda as ondas. Então, tem ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Vamos lá analisar cada uma das questões erradas. A letra A. Elas não precisam sempre do meio material para se propagar. Porque se fosse assim, a gente ia ter um tipo de onda só, que são as ondas mecânicas. Lembre sempre, ondas mecânicas precisam do meio material para se propagar. Lembrem do M de mecânicas, que vocês vão lembrar que são aquelas que precisam do meio material para se propagar. Então, a letra A está errada. Letra C. Nós vamos ver ainda, mas as ondas, elas são vibrações que se propagam, mas a direção de uma onda pode ser diferente. Então, uma onda ela pode seguir várias direções ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Direções nunca são a mesma.
tá? Isso é muito, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala todas, nunca nenhuma, porque sempre vai haver um detalhe, uma exceção. E a letra D, as cristas, que quando a gente fez aquele desenho que vocês tiveram lá na nossa aula gravada, o desenho de dos elementos de uma onda, a gente fez o desenho básico, mas vocês viram que tem um eixo de propagação, tem as cristas, os vales. Então, vejam bem, as cristas são o ponto mais alto de uma onda e não os mais baixos. Os mais baixos são vales, que também são chamados de depressões. Então, não podem confundir. Qualquer dúvida, voltem naquele desenho que a professora colocou na aula, ou então vocês têm na apostila e vocês podem refazer no caderno, para não ficar com dúvida, porque vão aparecer na sequência alguns cálculos para a gente fazer e vai precisar da identificação desses elementos de uma onda. Combinado, pessoal? Eu espero que tenha ajudado. A professora tá com saudades de vocês. Qualquer dúvida, postem no mural, mandem e-mail e a gente vai conversando, beleza? Até mais!